de estar aqui nessa live com o apoio da Roche, mas realizada pelo JBS, Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde. Feliz com a presença de todos, e vamos tratar de um tema extremamente interessante. O que me chamou a atenção nesse tema, espero que chame a atenção para vocês, porque é NT-Pro-BNP, ampliação da indicação, porque o teste ele já está no nosso rol, só que agora nós temos uma ampliação da indicação. A ampliação da indicação ela se dá na detecção do risco de insuficiência cardíaca em pacientes diabéticos. E aí a gente coloca um olhar na prevenção de longo prazo. Então, por que me chamou a atenção? Me chama a atenção porque nós cada vez mais falamos nas possibilidades de fazermos promoção e prevenção a agravos em saúde. Então, nós temos na nossa carteira, e eu tenho certeza que todos têm, uma gama grande de pacientes diabéticos. E como é que esses pacientes vão evoluir? Eu vou ficar só preocupada com a evolução do diabetes em si, com relação à hemoglobina glicada, com relação a todos os exames e tudo que você se preocupa, como a parte oftalmológica e a parte renal, onde nós temos vasculopatias associadas ao diabetes, doenças oculares associadas ao diabetes, justamente a degeneração macular, muito mais a retinopatia diabética e os problemas renais associados. Mas agora eu tenho a possibilidade de ter um teste com uma ampliação de cobertura de um teste que já temos no rol para saber se este paciente poderá desenvolver a insuficiência cardíaca no decorrer da doença dele. E para isso, que foi isso também que me motivou muito a estar trazendo essa live para todo mundo, nós convidamos o professor Humberto Villacorta. Ele é o professor assistente da Universidade Federal Fluminense, especializado nesse assunto, que vai compartilhar conosco os saberes dele. Doutor Humberto, boa noite, muito obrigada pela sua presença e, por favor, a sala é sua, compartilhe sua tela. Muito obrigado, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês, agradecer a Rocha pela oportunidade de fazer uma coisa que eu gosto, né? Que é ensino e pesquisa, realmente a minha praia, eu gosto muito de fazer. E, em particular, queria agradecer a vocês aqui. Estou 5 minutos, 10 minutos conversando com vocês. Parece que eu já conheço há 10 anos, que o papo estava tão bom, né, que eu já estou aqui totalmente descontraído. Então, muito obrigado pela recepção. Bom, eu atuo atualmente na Universidade Federal Fluminense, né, na cardiologia, e lá eu faço um ambulatório de insuficiência cardíaca, específico de insuficiência cardíaca. Já tem 2 décadas que eu faço esse ambulatório, mas eu comecei a trabalhar com insuficiência cardíaca e a me dedicar à insuficiência cardíaca já vai algum tempo lá atrás. Isso foi do Hospital Procardíaco, certo? Comecei ali por volta de 97, e em 2001 chegou, era uma coisa inovadora, e a gente já tinha lido nos artigos, né, sobre os peptídeos natriuréticos, que naquela ocasião só tinha o BNP, e o Hospital Procardíaco, naquela época, ele meio que fervilhava nessa coisa de pesquisa, né? Ele tinha o professor Evandro, que trabalha comigo na Universidade Fluminense, era o chefe da unidade de emergência, ele gosta, então ele deu oportunidade para as pessoas que quisessem, além de fazer assistência, de fazer seus plantões, poderem desenvolver linhas de pesquisa, e eu abracei a linha de ciência cardíaca, e logo depois chegou o BNP, que foi o primeiro peptídeo natriurético. Então, essa foi o primeiro hospital a ter, a disponibilizar, né, inclusive, esse exame lá, e a gente teve a oportunidade de aprender muito com esse exame, e eu vou compartilhar aqui um pouco com vocês sobre essa experiência. Vou compartilhar a tela. Bom, todos veem os slides? Tudo certo, né? Perfeito. Tá. Ok, então eu vou falar um pouquinho da doença, né, da insuficiência cardíaca, para a gente entender o contexto desse biomarcador, e a gente depois foca mais no paciente diabético.
Então, vejam só, a gente, quando fala de insuficiência cardíaca, no Brasil, como a gente tem pouca estatística, né, agora está até melhorando, mas normalmente o pessoal pega, quando fala de insuficiência cardíaca, fala assim, extrapola o percentual da prevalência encontrada na Europa e nos Estados Unidos. 1 a 2% da população tem insuficiência cardíaca. E aí faz uma conta aí, né? Nós temos 200 milhões, né, de habitantes, né, da população inteira, um pouquinho mais do que isso, mas arredondando 200 milhões, temos 4 milhões de pacientes com insuficiência cardíaca no Brasil. Só que provavelmente é pior do que isso a situação, né? Porque esse foi um estudo, né? É difícil fazer um estudo populacional, né? Porque dá muito trabalho. A universidade lá que eu trabalho, Fluminense, tem uma epidemiologista que é a Maria Luísa, e o professor Lagoeiro coordenou, teve à frente desse estudo, e eles, como tem medicina de família lá, tudo muito bem estruturado, ficou mais fácil, eles organizaram, ela pegou uma amostra de mais de 600 pacientes e foi estudar a prevalência de insuficiência cardíaca. Eles foram ver sintomas, mediram BNP, mediram vários exames laboratoriais, fizeram eco em todo mundo, certo? E o que foi encontrado nessa população? Insuficiência cardíaca sintomática, 9,3% numa população da comunidade, de atenção primária, né? Não está selecionada, não é doente de hospital, né? Não, é um ambiente não selecionado, né? Escolhido uma amostra ao acaso. Então, veja, 10% é a prevalência nos Estados Unidos da insuficiência cardíaca na população de 70 anos de idade para cima. Aqui eles estudaram, incluído nesse estudo, a partir de 45 anos. Então, a coisa deve ser mais feia porque a gente falha na nossa prevenção primária, né? Então, por isso que é importante, vocês falaram aí sobre isso, e a gente vai focar no final exatamente a questão da prevenção, e o diabetes é uma oportunidade. Bom, esse é um problema de saúde pública, né? Está relacionado a um alto custo, né? A maior parte dos custos vem das hospitalizações, quando o doente vai ficando mais grave, vai internando e reinternando, certo? E tem uma ligação direta com o envelhecimento, né? O idoso tem uma prevalência maior e a coisa vem piorando ao longo dos anos, como vocês podem ver. Explode nos Estados Unidos, mas mesmo em países como Canadá, Reino Unido, que tem uma medicina, inclusive preventiva, muito boa, a doença vem aumentando aí a sua prevalência. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, senão a gente vai ter uma explosão aí de insuficiência cardíaca e com custos muito elevados, tá? E a gente quer prevenir exatamente que o doente chegue ao estágio mais grave e comece a hospitalizar. É uma doença que, uma vez hospitalizada, vocês observam, em 30 dias, 25% dos pacientes vão estar de volta ao hospital, taxa de readmissão, 1 em cada 4. Em 6 meses, metade já retornou ao hospital. Isso vai elevando os custos, né? É uma doença de alta mortalidade, se ela não for adequadamente tratada. A minha estimativa é que, feito o diagnóstico, 50% já estejam mortos desses pacientes em 5 anos. Bom, a insuficiência cardíaca é uma doença sindrômica, é uma síndrome, né? Com várias causas. E quando a gente a gente pesquisa etiologias, por exemplo, esse quadro aqui eu peguei na internet, vocês veem que não tem diabetes aí. O pessoal, às vezes, não relaciona o diabetes com a insuficiência cardíaca, né? Mas essa relação ela já está bem estabelecida, né? Hoje é aceito, é estudada a cardiomiopatia diabética. O diabetes pode agredir diretamente o miocárdio, mesmo sem afetar as artérias coronárias, mesmo com coronárias normais. A gente sempre associa o diabetes à doença coronária, ao infarto, mas ele pode diretamente levar à dilatação do miocárdio, do coração, e causar insuficiência cardíaca. Então, é um fator de risco importante, né, cardiovascular. No Brasil, por exemplo, hoje, em 2017, a estimativa era de 12 milhões de diabéticos. A previsão para 2045 é que nós vamos ter 20 milhões de diabéticos, um aumento de 38%. Isso vai ter um impacto cardiovascular muito grande. O diabético, se a gente observar ao longo da vida dele, 46% dos diabéticos vão ter algum evento cardiovascular ao longo da vida. E, como eu falei, insuficiência cardíaca é um dos mais importantes, em algumas séries, até ultrapassando a doença arterial coronariana. Então, é uma oportunidade da gente focar e fazer a prevenção. Bom, diante de um cenário desse tão complexo e grave, né, como essa doença e esse fator de risco que é o diabetes, a gente tem que lançar a mão de todas as ferramentas que a gente tem. E os biomarcadores, né,
aí nesse caso, os peptídeos natriuréticos, que são os biomarcadores padrão, né, ouro, né, do coração, eles são muito eficazes nesse manuseio e são custo-eficazes, que é importante, né? Eu vou mostrar alguma coisa sobre isso. Certo? Então, por que eles acabam sendo muito acurados e muito úteis? Né? Porque a gente tem vários biomarcadores, né, inclusive cardiovasculares, mas que são mais inespecíficos. Esse não, eles são exclusivamente secretados, os peptídeos naturais, pelos ventrículos cardíacos. Então, por isso que eles deram a oportunidade da gente fazer, inclusive, diagnóstico de insuficiência cardíaca. Ou mesmo quando não tem insuficiência cardíaca clínica, precocemente, alguma agressão ao coração. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui, eu vou fazer uma breve revisão aqui sobre o que é o sistema peptídeo natriurético, que inclui o BNP e o NT-proBNP, revisar as indicações clássicas dos peptídeos natriuréticos na insuficiência cardíaca, vou mostrar 3 estudos bem rápidos sobre custo-eficácia do NT-proBNP, que é o peptídeo natriurético, revisar as diretrizes principais de insuficiência cardíaca, American College dos Estados Unidos, a europeia e a brasileira, e a gente finaliza com essa nova indicação, com aprovação agora da Anvisa, para detectar o risco cardiovascular no paciente diabético. Bom, esse é o mecanismo da insuficiência cardíaca. Né? Quando você tem uma agressão, você tem ativação neurohormonal, você tem ativação simpática, renina, angiotensina, a gente já sabe disso há muito tempo. A gente tem medicamentos que atuam bloqueando esses sistemas que a gente aprendeu que a longo prazo eles são deletérios, né? O beta-bloqueador, inibidor do sistema renina-angiotensina. Mas o coração, ao mesmo tempo que esses sistemas que são mais ativados pelo rim, né, no início da insuficiência cardíaca, o coração ele se defende através de um outro sistema, que é o sistema peptídeo natriurético, que faz exatamente o contrário dos outros dois. Né? Ele vai fazer um sistema de vasodilatação. Passar o próximo. É um sistema de vasodilatação. O BNP ele se liga a receptores específicos, né, na membrana celular, e através do GMP-6 então, ele vai levar a esses efeitos, que são todos benéficos para o coração. Né? Na insuficiência cardíaca, você tem vasoconstrição pelo sistema nervoso simpático ativado, sistema renina, então ele vai fazer o oposto, vasodilatação, aumentar a diurese e natriurese, que é excelente para quem tem insuficiência cardíaca, inibe o sistema renina-angiotensina e o sistema simpático, né? Melhora a hemodinâmica, reduz fibrose no coração, uma série de coisas positivas. Então, essa é a ideia. Então, esse sistema ele é protetor. Tá? E aí é que vem a nossa utilidade prática. Né? Então, se nada está agredindo o coração, ele não libera, ou libera em quantidades mínimas, esses biomarcadores. Então, eu fico bem tranquilo. Né? Se o dose está lá baixinho, abaixo dos cortes, aquilo não é insuficiência cardíaca e eu não estou tendo uma agressão, mesmo que subclínica, ao coração. E o oposto, se ele está sendo agredido, esse é um dos primeiros sistemas que ele vai lançar a mão para se proteger. Tá? Muito antes de troponina, muito antes de o eco detectar a disfunção. Eu já conto uma história rápida para vocês em 30 segundos, para não prolongar. E a gente pode dosar isso. Né? E a ideia é, quanto maior for essa agressão, mais o coração vai produzir esses biomarcadores, quanto mais alto ele tiver nessa dosagem periférica, pior o prognóstico. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia, eu falei que ia contar uma historinha, em abril desse ano, eu tive Covid, depois de 2 doses da vacina, né? A Coronavac, de janeiro e fevereiro, e tive no 7º dia, fiquei com a febre um pouco mais alta, então preferi ir procurar o hospital, e estava começando um quadro inflamatório, realmente, bem no início. Né? Tomografia com 20% de comprometimento pulmonar, o dedímero um pouco já subindo, enfim. Exames, eco completamente normal, troponina de alta sensibilidade normal, e o meu BNP, eu tinha dosado previamente um BNP e NT-proBNP, eu sabia o meu basal qual era. Né? Então, e nesse hospital eles dosam o BNP, a padronização deles. Então, eu tinha, o meu BNP era menor que 5, abaixo do limite da detecção. Ele, durante os 3 primeiros dias, eu fiquei 3 dias internado, respondi rapidamente a corticoide, mas o BNP subiu. Então, você veja como ele é sensível. Não era miocardite, não tinha nenhuma complicação cardiológica direta, mas a simples inflamação ali do COVID prejudica, né? Leva a um certo sofrimento do coração, e ele subiu. Não subiu muito, mas
subiu, chegou até 80, e depois aí, de umas 2 semanas, eu tive alta em 3 dias, fiquei monitorando, ele voltou de novo aos valores menor que 5. Tá? E o meu NT-proBNP é 13, também está muito bom. Né? O limite de detecção é 10, está ali bem baixinho. Bom, então esse é um exame sensível. Então a gente pode dosar os kits disponíveis, né? Você pode dosar um dos dois. Né? Existe um precursor, essa molécula crivada, e lança na circulação o BNP, que tem 32 aminoácidos, e a fração N-terminal do próprio peptídeo natriurético do tipo B, que a gente abrevia, né, para não falar um nome desse enorme, NT-proBNP. Ok? Então, os dois podem ser usados, eles têm um desempenho semelhante, certo? Mas há diferenças entre eles. Então, eu queria destacar rapidamente algumas, certo? Então, a molécula do BNP é menor, então a meia-vida é mais curta, certo? Então, os valores são mais baixos, né? Se eu dosar no mesmo paciente, o NT para o BNP no mesmo momento vai ser mais alto que o BNP, uma meia-vida maior. A molécula de NT-proBNP tem uma estabilidade maior, isso é muito interessante para o laboratório, porque eu posso dosar no sangue total em até 3 dias, certo? E já o BNP eu tenho que dosar em 6 horas, né? Senão ele perde bioatividade, aí eu teria que congelar. Tá? E uma outra coisa prática importante é que hoje a gente, no tratamento da insuficiência cardíaca, né, cada vez mais a gente está usando o sacubitril/valsartana, que é o Entresto, que interfere com os níveis de BNP, né? Ele atua nesse sistema, elevando os valores de BNP. Então, isso dificulta um pouco o monitoramento, né? Porque pode subir, né, com o tratamento, e a gente pode interpretar erradamente que o doente está piorando, e, na verdade, ele está melhorando. Então, nesse caso, o NT-proBNP ele é o mais indicado, certo? Porque ele não sofre influência de nenhum medicamento. Certo? Esse é o que eu uso mais atualmente, né? No nosso hospital universitário, ele está padronizado. Então, nos meus doentes ambulatoriais lá do Antônio Pedro, a gente usa o NT-proBNP. Bom, feita essa introdução, vamos aqui para algumas questões agora de ordem prática do dia a dia e rever as indicações desse biomarcador. Então, a primeira coisa que foi avaliada foi exatamente o do diagnóstico, né? Então, isso foi uma inovação, porque o diagnóstico da insuficiência cardíaca ele era apenas clínico, certo? E aí surge um biomarcador, né, um exame que você dosando no sangue, e com o resultado lá, tendo um valor de corte, você pode auxiliar junto com a clínica no seu diagnóstico. Isso foi uma inovação. Eu participei disso, participei do lançamento desse biomarcador nessa época, em 2001, e eu apanhava demais nos congressos, né? Porque tudo que é novo, né, tem uma resistência muito grande. Né? Então, os médicos mais antigos não admitiam muito que o diagnóstico pudesse ser auxiliado por um biomarcador, tinha que ser clínico. Mas o tempo mostrou que realmente ele ajuda. Né? Então, o diagnóstico da insuficiência cardíaca, quando eu tenho uma dúvida diagnóstica no paciente com dispneia, tanto o agudo, né, no hospital quanto o ambulatorial, ele se presta para isso. Né? O manuseio ao longo do hospital, né, a gente vai falar um pouco do uso dele pré-alta, as informações que ele dá, ok? Mas ele serve também para prognóstico, mesmo que eu tenha certeza que é insuficiência cardíaca, existem para uma mesma apresentação clínica, se os valores estão mais altos, o prognóstico é pior do que aquele que tem valores mais baixos, tanto no hospital quanto no manuseio ambulatorial. Tá? Monitorar doenças, por exemplo, monitorar de forma objetiva a melhora do doente após um determinado procedimento, após uma introdução de medicamento. Né? Às vezes os sintomas não são muito específicos, né? Então, essa forma objetiva e fácil do biomarcador pode ajudar. E, por fim, determinar o risco de insuficiência cardíaca. Né? A gente vai falar do diabetes, mas tem um estudo da população de Framingham, já publicado há algum tempo, acho que há mais de 10 anos, que também fez essa dosagem de peptídeos natriuréticos nos doentes ambulatoriais que não tinham doença cardíaca ainda, eles só tinham um fator de risco, e seguiu esses pacientes por 5 anos, e os valores de peptídeo natriurético foram capazes de predizer insuficiência cardíaca, predizer morte cardiovascular, predizer incidência de fibrilação atrial e, inclusive, de AVC. Tá? Então, por isso que eu fui, depois desse estudo, eu tratei de dosar o meu valor de NT-proBNP na época, para eu ter um parâmetro. Bom, então vamos abordar essa primeira indicação, que é o diagnóstico da insuficiência cardíaca, tanto no contexto agudo quanto crônico.
Tudo começou foi no hospital mesmo, né? A sala de emergência, que é um ambiente estressante para o médico, confuso, geralmente cheios, né? Salas de emergência, doentes estão agudos ainda, não diagnosticados, um estresse da família, o paciente com dispneia, que é muito desconfortável. Então, esse exame ele veio aí a calhar nesse ambiente. Uma das indicações, foi a primeira indicação e é uma das maiores indicações, quando eu tenho um doente com dispneia aguda na sala de emergência. E, às vezes, o diagnóstico pode não ser fácil, né? Nem sempre o doente vai ter toda aquela clínica clássica de edema de membros inferiores, hepatomegalia, turgência jugular, B3. Né? Às vezes, o doente se apresenta com dispneia aguda, sem muita congestão periférica. Né? E aí é fundamental, tem diagnósticos diferenciais que causam o mesmo quadro, né? O paciente pode ter uma embolia pulmonar, o paciente pode ter broncoaspirado, o paciente pode ter uma doença pulmonar. E uma situação que eu via muito, principalmente quem atende idoso, né, em hospitais privados, que a quantidade de pacientes idosos é maior, e era o caso do procardíaco, né? A média dos pacientes com IC lá, com insuficiência cardíaca, era de 72 anos, mas tinha doente 80, 90. E o idoso ele tem uma peculiaridade, né? Que ele faz uma infecção respiratória, uma pneumonia completamente atípica. Não é aquela pneumonia do jovem com febre, tosse, expectoração, né? Já com um leucograma alterado, bastante alterado, uma condensação bonitinha no raio-x, que esse diagnóstico é fácil. O idoso faz uma dispneia, ele faz um edema pulmonar não cardiogênio. Ele está séptico, já tem uma sepse respiratória, aumenta a permeabilidade capilar e ele inunda o pulmão e faz dispneia. Então, é muito difícil de diagnosticar. Eu vi muitos casos desses assim, no início, inclusive, aprendendo, porque eu achava que era IC, aí depois ia ver, era uma infecção respiratória, uma sepse respiratória. E tratamentos opostos, né? Porque insuficiência cardíaca, você vai dar diurético, às vezes fazer um vasodilatador, e se for uma sepse, você vai dar volume e antibiótico. Então, ele ajuda muito nessa situação. Bom, e a gente teve essa experiência lá em 2001 e 2002, abril de 2002 eu publiquei esse artigo e a gente mostrou, nessa ocasião foi com o BNP, que estava disponível, né, em 2001, e a gente mostrou que tanto com disfunção sistólica ou função sistólica preservada, os valores dos pacientes que tinham esse diagnóstico de insuficiência cardíaca era muito mais alto do que quando o diagnóstico final era outro, então ele realmente servia ali para ajudar no auxílio diagnóstico. E ainda no mesmo ano, em julho, o professor Alain Meisel, que foi o primeiro, né, autor e pesquisador a testar esse exame como uma ferramenta diagnóstica da insuficiência cardíaca num grande ensaio clínico, ali, o BNP Multinational Study, foi mais de 1.500 pacientes que eles incluíram. Até hoje eu iniciei uma amizade com ele que dura até hoje eu faço pesquisa com ele. Na terça-feira agora tivemos uma reunião. Isso aqui foi em 2011, lá na UF, eu chamei ele para um evento, e ele, nesse estudo já agora com um número de pacientes bem maior, realmente comprovando que ele está bem aumentado na insuficiência cardíaca e dá para diferenciar de quem não tem insuficiência cardíaca. Então, desde essa época, ele passou a fazer parte, né, do rol dos exames laboratoriais do paciente que chega com dispneia aguda, certo? E foram estabelecidos esse corte. Foi o Meisel que, através daquele estudo dele, determinou esse corte de BNP menor que 100, afasta a insuficiência cardíaca, pensa em outro diagnóstico, acima de 400 ela é muito provável, mas tem uma zona cinzenta entre 100 e 400, que ele não ajuda muito, porque pode ser insuficiência cardíaca e podem ser outras coisas que possam, por exemplo, DPOC ou embolia pulmonar, que possam cursar com hipertensão pulmonar e agredir um pouquinho o ventrículo direito e liberar um pouquinho de BNP, que fica aí nessa faixa cinzenta, aí não consegue muito diferenciar. E o professor Januzzi, logo depois, veio com outro estudo, 2 anos seguidos depois, e estabeleceu o corte para o NT-proBNP, que é de 300. Então, se eu tenho dispneia na sala de emergência menor que 300 de NT-proBNP, eu não penso em insuficiência cardíaca, eu vou pensar em outro diagnóstico, certo? E vejo como eles são acurados, né? O Januzzi repetiu isso aqui em 2006, retestou isso num estudo chamado ICON Reloaded, que está aqui em cima, e vejam, corte de 300 para excluir insuficiência cardíaca, valor preditivo negativo, 98%. Isso é fantástico, né? Nenhum exame é 100%. 98% é muito bom. Ou seja, isso quer dizer que se eu dosar o NT-proBNP no doente dispneico na emergência e ele vier menor que 300,
98% deles, nesse estudo, realmente não tinham IC. Tá? Ele só errou aí nesses 2%, o que está muito bem aceitável, né? Para fins de diagnóstico, né? No método, a gente, acima de 90%, a gente já é aceitável, inclusive para usá-lo como diagnóstico. 98% está muito bom. Tá? Para dizer que é IC, a gente tem esses cortes de acordo com a faixa etária, que isso já vai corrigindo para a função renal. Tá? 450 para menos de 50 anos, depois 900, e os muito idosos acima de 75 anos, acima de 1.800, fecha o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Ainda na área do diagnóstico, mas agora no doente ambulatorial, aí os cortes mudam, porque esse doente não está tão congesto. Certo? E os cortes que a maioria adota são esses sugeridos pela Sociedade Europeia de Cardiologia, e já testados, né? Nós mesmos já testamos esse corte daquela população lá de médico de família de Niterói e funcionaram bem. E aí o corte é o quê? Lá na emergência era 100, né? Para excluir insuficiência cardíaca. Aqui para o BNP é 35. E para o NT para o BNP na emergência era 300, aqui cai para 125. Então, tenho no meu consultório um doente com queixa de fadiga aos esforços, intolerância aos esforços, e que tem um NT-proBNP menor que 125, eu não vou pensar em insuficiência cardíaca e vou investigar outra coisa. Tá? Em alguns sistemas de saúde, como, por exemplo, no Reino Unido, eles realmente utilizam isso aqui como primeiro exame. Um exame que tem um valor preditivo negativo alto deve ser usado como exame de triagem. E eles fazem isso lá, eles organizaram bem o sistema de saúde deles. Então, se tem uma queixa, uma suspeita de ser, e esse NT-proBNP vem baixo, abaixo de 125, esse doente não faz eco, esse doente não vai ao cardiologista. Tá? Só se estiver acima disso, ele prossegue na investigação. E qual é o resultado disso? Economia. Tá? Então, você tem uma estimativa de economia aí de 40%, 40%, 45% em ecocardiogramas que viriam normais. Tá? Então, ele é custo-eficaz. Bom, mudando agora para o prognóstico, né? Eu já sei que ele tem insuficiência cardíaca, mas em qualquer momento da doença, em qualquer cenário, hospital ou fora, que eu dosar esse biomarcador, quanto mais alto ele tiver, pior vai ser o prognóstico. E uma outra coisa que a gente vai falar é de monitoramento, né? Ao longo do tempo, né? Às vezes cai após um procedimento, né? Para ver se o doente está melhorando, piorando. Tá? Então, esse valor prognóstico, né? Um dos primeiros estudos a estabelecer o valor prognóstico na emergência, no doente hospitalizado, foi esse trabalho do professor Januzzi, né, com NT para o BNP, e os doentes que chegavam, né, com valores acima de 5.000, né, de NT para o BNP, que é a curva de baixo, tinham uma taxa de eventos, né, uma sobrevida, de outra forma, uma sobrevida livre de evento, pior. Né? Os doentes eram piores, tinham uma evolução pior, e os doentes que vinham na admissão com valores menor que 5.000 tinham uma evolução ao longo do hospital e após a alta um pouco melhor. Tá? Então, isso estabelece o BNP admissional, certo? Então, ele tem essa utilidade de auxiliar no diagnóstico, quando eu tenho dúvida, mas também prognosticar o paciente ao longo da hospitalização. No doente ambulatorial, esse valor prognóstico também está determinado, né? Tem vários trabalhos. Eu botei um trabalho nosso, né, que é da minha população de insuficiência cardíaca lá do ambulatório do Antônio Pedro, e a gente viu, calculou, fez a curva ROC para ver um corte, um valor de corte, chegou nesse corte aí de 1.000, e aí quando a gente faz a curva de sobrevida, realmente quem está após tratamento inicial com beta, e ECA, e espironolactona, e diurético para congestão, quem cai abaixo de 1.000, tá? Esse tem uma evolução melhor em termos de morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca. E quem tinha valores acima de 1.000 tem uma evolução pior. Tá? E esse artigo já está aí aceito para publicação. E esse gráfico já está num livro que acabou de ser lançado esse fim de semana lá em Campinas, num evento do Departamento de Ciência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente fez um livro agora e eu escrevi um capítulo que foi exatamente sobre biomarcadores e incluí esse gráfico. Bom, no monitoramento após um procedimento, tem esse estudo, tem vários, mas eu vou separar esse que é bem esclarecedor, do estudo Paradigm ETF, que foi o estudo que comparou sacubitril/valsartana com enalapril, doentes ambulatoriais. Então, esses doentes tinham valores acima de 1.000, depois que eles foram randomizados para uma das drogas, quem caiu abaixo de 1.000
teve uma evolução melhor, né? Uma taxa de eventos menor, e quem permaneceu acima de 1.000 tem uma taxa de eventos mais alta. Certo? Então, aqui eu tenho pelo menos 2 dosagens, né? Uma basal, antes do medicamento, e outra após o uso do medicamento. Voltando para o hospital, né? Então, agora a questão do planejamento da alta. Então, a gente falou na admissão, certo? E um outro momento em que a gente pode dosar e está indicado dosar é no momento da alta, porque isso vai dizer o que vai acontecer após a hospitalização. Quando eu doso na admissão, o BNP está alto, certo? Mas muito daquilo ali é congestão. E ao longo da hospitalização, eu vou dar diurético e vou descongestionar o paciente. E esse NT para BNP cai. Né? O valor do NT para BNP vai cair. Agora, alguns pacientes ele cai mais, certo? Em outros pacientes não cai tanto, certo? Mesmo descongestionando. Então, por quê? Então, esse BNP, NT para BNP, ou BNP na hora da alta, ele reflete a doença de base, a agressão de base, já excluída a congestão que já foi tratada. Então, ele tem um impacto prognóstico do que vai acontecer daí por diante. Né? Então, quanto mais alto, como esses aqui, tendo alta, o valor absoluto na hora da alta acima de 15.000, a taxa de evento é muito superior, e aqueles com valores recebendo alta com valores menor que 1.500, a curva em verde, a taxa de eventos mais baixa em termos de mortalidade e também de hospitalização. Eu posso usar o valor absoluto e posso usar o delta também, né? Quanto mudou da admissão para alta? É uma outra maneira também de eu fazer essa avaliação e que funciona também bem. Então, eu tenho que ter pelo menos uma redução de 30%, que é essa curva em laranja, pelo menos 30% de queda entre a admissão e alta, para indicar uma boa evolução após a alta. Certo? Então, isso é bom para nortear, né? Porque se eu tenho alta, o paciente tem condições de alta, mas ele não caiu muito, o NT para o BNP dele ainda está muito alto, eu tenho que rever esse paciente precocemente, com uma semana, idealmente, né? E ser mais agressivo com ele. Pelo outro lado, o paciente está em condições clínicas de alta e o NT para o BNP caiu bastante, né? Sai com o NT para o BNP bem baixinho, esse é um doente que eu posso deixar para ver daqui a um mês. Né? Então, usar essa ferramenta a nosso favor. Certo? Então, a recomendação e a indicação no hospital é essa: dosar na admissão, dosar na alta, certo? Que vai me dar toda a informação que eu preciso de diagnóstico e prognóstico. Ao longo da hospitalização, não compensa ficar fazendo dosagem diária. Tá? Isso já não é recomendado e já não é indicado. Tá? Dosei na admissão, no dia seguinte já dose, no terceiro dia dose. Então, isso não vai agregar informação, vai aumentar custo e não vai ter informação aí para utilizar. A não ser que seja uma internação prolongada e que eu tenha mudança clínica em que eu precise esclarecer se o doente voltou a ficar congesto, por exemplo. Mas aquele doente que interna e vai respondendo, né? Você vai descongestionando, o edema vai regredindo, a dispneia foi melhorando, eu não preciso ficar dosando todo dia, eu faço só a dosagem na alta para fazer aquele prognóstico após a alta hospitalar. Bom, então essas seriam aí as principais indicações clássicas, né? Diagnóstico, prognóstico e monitorar a doença. E aí vem a pergunta, né? Todo procedimento tem seu custo, mas a gente tem que avaliar não é o custo só, né? Não é só o preço. A gente tem que avaliar o custo-benefício. Existem vários trabalhos, eu separei 3 aqui para a gente ver. Esse é no hospital, na sala de emergência, o estudo IMPROVE. Né? Então, ele comparou uma população em que foi tratada, o médico não teve acesso a valores de NT-proBNP, tratamento convencional, e a outra população foi manuseada, disponibilizando para o médico o acesso ao NT-proBNP. Então, o que a gente tem de resultado econômico disso aí? Economia. Por que economia? Porque eu diminuo o erro. O erro tem um custo. Né? Isso eu via quando eu trabalhava em emergência. Né? Se eu acho que é insuficiência cardíaca e eu dou diurético, e na verdade é uma sepse, é um doente que não está congesto, ele vai ficar seco, ele vai aumentar a creatinina, né? Pode ter uma chance maior de fazer insuficiência renal, né? Pode ter mais hipovolemia e hipotensão. Isso tudo vai prolongando a estadia do paciente, certo? E levando a muitos exames, né, que eu acabo tendo que pedir.
Tá? Isso aumenta o custo. Então, se eu diminuo o erro diagnóstico, isso vai ter um impacto no custo, vai reduzir os dias de internação e vai ter um impacto no custo. Eu agilizo o diagnóstico. Na insuficiência cardíaca também, quanto mais cedo eu começo a tratar, também melhor para o paciente, né? Vai ter uma resposta melhor. Então, a gente tem 40% de redução no tempo que o paciente passa na sala de emergência. Sai de 6,3 horas para 5,6 em média. Certo? Isso reflete em que 35% menos pacientes sendo rehospitalizados em 60 dias. É custo. Hospitalização é custo. Né? E, no total, né, se eu somar aí os gastos com as consultas de emergência, hospitalizações e serviços ambulatoriais, também a gente tem uma redução aí de 6 mil e poucos dólares para 5.180 dólares, uma redução de 15% com a aplicação desse biomarcador. Esse é um outro estudo, e aqui, só para ilustrar a economia com exames que passaram a ser não solicitados, não foram desnecessários quando foi utilizado o biomarcador NT-proBNP. Menos 34% de solicitação de raio-x de tórax, coleta de sangue redução de 19%, teste de função pulmonar, eletro, eco, tomografia, tudo isso foi reduzido, tendo um impacto também aí em custos. E esse é um slide que eu gosto muito, porque eu tive a oportunidade, em 2017, de fazer uma visita a 3 hospitais em Madrid que trabalham com ciência cardíaca. E a Espanha também tem um sistema de saúde muito bom, né? Reino Unido, Canadá e na Espanha, né? Quase todo público. E eles são muito organizados, o planejamento é muito bem feito, né? Foi uma coisa que me surpreendeu. E esses 3 hospitais, por exemplo, cada um tinha uma função. O primeiro hospital que a gente fez tratava doença, ciência cardíaca menos grave e tinha mais coisas ambulatoriais. O segundo hospital era onde eles eram hospitalizados. E o terceiro hospital era o de alta complexidade, que fazia os transplantes cardíacos, colocava os dispositivos, né? Então, um planejamento muito bem feito. Bom, e uma das aulas lá, a gente tem lá um dos sistemas de saúde lá que utilizam lá na Espanha, mostrou esses dados antes e depois deles adotarem biomarcadores para auxiliar no manuseio dos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, se a gente olha só o custo do biomarcador, aí você vai dizer, aumentou, né? Era 13 mil euros, né, por 1.000 pacientes, e aumentou para 25 mil. Só que a gente tem que analisar a custo-eficácia. Mas reduziram as admissões às salas de emergência, de 48 mil euros de gasto que tinha antes para 13 mil. O custo foi reduzido com as readmissões e o custo total, né, foi reduzido de 6.153.000 euros para 5 milhões de euros. Então, essa é a economia que eles mostraram lá para a gente, de 1 milhão de euros por 1.000 pacientes ano, com a utilização de biomarcadores para organizar o sistema deles, né? Você tem que usar a seu favor. Você se identificou doente menos grave, você é menos agressivo, você pode espaçar a consulta. Doente mais grave é o que você vai direcionar um número de exames maior para ele, uma de consulta mais próximas e tal. Bom, o que dizem as principais diretrizes de insuficiência cardíaca? Essa é a americana. Então, em todas as diretrizes, os peptídeos natriuréticos, o NT-proBNP, eles estão muito bem avaliados, né? Então, a classe de recomendação 1, né, aquele que tem que pedir para todos os doentes, né? Então, para diagnóstico da insuficiência cardíaca, tanto aguda quanto crônica, a recomendação é 1, tá? Com o maior nível de evidência, né, possível, que é o A. Aqui é para troponina e biomarcadores, para prognóstico, né? Ele coloca também no doente hospitalar 1, e na hora da alta ele põe como 2A, que não seria obrigatório, mas é recomendado, é altamente recomendado. Essa é a diretriz europeia, isso aqui é no contexto da insuficiência cardíaca crônica, da doente ambulatorial, a maior classe de indicação para diagnóstico, né? Suspeita para confirmar o diagnóstico, classe 1. No doente com insuficiência cardíaca aguda, também na diretriz europeia, estão lá os peptídeos natriuréticos, com aqueles cortes que a gente já falou, então faz parte do fluxograma deles. Na nossa diretriz brasileira, esse é o fluxograma de 2018, que não mudou, né? Então, na insuficiência cardíaca aguda, são os mesmos cortes, 100, 300, ambulatorial, 125 de NT-proBNP. E o que mudou, a gente atualizou a nossa diretriz agora em 2021,
já está publicada, né? E foi essa tabela de recomendação que teve pequena mudança. Essa foi até a parte que me coube, né? Fui eu que fiz a tabela e escrevi esse texto, e passou em plenária e conseguiu, foi aprovada com mínimas modificações. Então, a indicação para diagnóstico e prognóstico já era máxima em 2018, continua, né, um A. Aquela indicação para avaliar a resposta ao tratamento, né, eu fiz determinado procedimento, eu comecei um medicamento novo e quero ter uma avaliação subjetiva se o doente está melhorando, porque às vezes o doente, os sintomas relatados pelo doente, às vezes confundem, não são tão claros, né? E o eco vai demorar para melhorar, na fração de injeção, isso começa a melhorar depois de um ano. E esses biomarcadores não, eles caem rápido, né? Com 30 dias já tem uma queda significativa se o doente estiver melhorando. Então, essa indicação, avaliar uma resposta objetiva após um determinado procedimento ou medicamento, classe 2A, né? Não é obrigatório, mas é altamente recomendado. E esse aqui, que era a classe 3, que é guiar tratamento com biomarcador, né? Ter uma dosagem seriada e ter um nível específico para atingir. Eu vou fazer tudo até o NT para o BNP cair abaixo de 400, por exemplo, ou o BNP cair abaixo de 100. Esse aqui ganhou, estava como classe 3 é não fazer, subiu para 2B, quer dizer, não é proibido, mas as evidências para essa finalidade ainda são pequenas. Uma outra coisa que é realçada na nossa diretriz, né, os peptídeos natriuréticos servem para o diagnóstico da IC como um todo, mas, em particular, essa insuficiência cardíaca com fração preservada, o diagnóstico é muito complicado, né? E está lá no fluxograma, né? Você faz parte do fluxograma, seja como exame de triagem, ou seja, né, na aplicação desse score europeu que usa o eco mais o biomarcador, o NT-proBNP, para fechar esse diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração preservada. Tá? E uma última indicação, que é do doente que é com IC avançada, grave, para você decidir se vai colocá-lo na fila de transplante ou não. Ele é um dos exames que a gente faz, né? Se o paciente tem persistentemente seu NT-proBNP elevado, certo? Então, dentro de uma característica clínica de gravidade, esse é mais um argumento para você indicar o transplante cardíaco para ele. Bom, e agora sim vamos falar aqui do diabetes, né? Então, essa é uma coisa que agora... essa informação ela já existia no passado, mas ela estava ali meio perdida, né? Por exemplo, naquele estudo de Framingham, mas surgiram alguns estudos mais recentes que reacenderam essa chama e realmente comprovaram que aqui é uma janela de oportunidade para a gente prevenir a insuficiência cardíaca. Então, o diabetes é um fator de risco importante, como a gente já viu para as doenças cardiovasculares, e muitos deles podem desenvolver insuficiência cardíaca, como a gente já viu, né? E quando eles desenvolvem insuficiência cardíaca, né, então, por ver azul aqui, né, é o diabético com IC e a de baixo é o diabético sem IC, a taxa de eventos dele piora, né? É o doente que vai hospitalizar mais, 33% mais risco de hospitalização, o doente tem uma mortalidade maior e custos também mais elevados, né? A barra em vermelho é o diabético com IC em vez de sem IC. Internações relacionadas ao diabetes aumentam, pioram, e somente visitas à sala de emergência também os custos aí aumentam as visitas, aumentam os custos nesse tipo de paciente. Ok? Então, se a gente tiver, né, um exame que seja simples, né, e custo eficaz, ele é bem indicado, né? Exames muito complexos são caros, né? Não está disponível em todo lugar, né? O eco, nesse momento, não vai avaliar, porque exatamente eu quero prever aquele doente que vai alterar o eco lá adiante, né? Que vai cair a fração de injeção. Então, ele não vai servir para esse propósito. Eu vou fazer uma ressonância, que é caro, não está disponível. Então, um exame simples como esse, exame de sangue, que é custo eficaz, ele seria um bom candidato a fazer essa identificação do risco cardiovascular no diabético. Tá? Então, estamos falando aqui no diabético que ainda não tem nenhuma doença cardíaca, né? Não infartou, não tem insuficiência cardíaca e tem um eco estruturalmente ainda normal. Tá? Então, será que ele funciona? Então, vamos olhar aqui algumas evidências. Esse é um estudo que foi feito para estudar uma medicação antidiabética. Foi o estudo ELIXA. Tá? E observe o seguinte, lá eles monitoraram os valores de NT-proBNP. Olha que coisa interessante.
Aqui, o ponto zero é o momento em que o doente foi hospitalizado. E observem que, tanto naqueles com história de IC, mas também naqueles que não tinham diagnóstico prévio de insuficiência cardíaca, que é o que a gente está falando, o NT-proBNP começou a subir 6 meses antes da internação. Olha que dado legal. 6 meses antes ele começa a subir, mais agudamente. Então, isso dá uma janela de oportunidade para você atuar e talvez prevenir aí uma hospitalização com redução de custo. No diabético, a gente deve monitorar e faz isso com frequência, monitorar, temos alvos a ser atingidos da hemoglobina glicada, mas vejo que, em termos de eventos aqui, né, cardiovasculares, a variação do NT-proBNP foi mais importante e independente da variação da hemoglobina glicada. Bom, ok. Agora, teria um corte que eu poderia usar para detectar esse doente de maior risco? Então, a gente volta àquele mesmo corte lá da Sociedade Europeia de NT-proBNP, 125. Eles testaram esse corte nesse estudo e conseguiu identificar o doente de maior risco. Então, veja que quando ele tinha um diabético que tinha um valor de NT-proBNP basalmente maior que 125, tá? Sem doença cardiovascular basal, né? Esse paciente ele teve 3 vezes mais chance de sofrer uma hospitalização por um evento cardiovascular ou morrer de causa cardiovascular. Então, alguma coisa tem que fazer nesse doente. Tá? E, ao contrário, aquele que vinha com NT-proBNP mais baixo, abaixo do corte de 125, eles tiveram uma evolução melhor. Tá? Então, parece, sim, separar. Um outro estudo que mostra que esse corte de 125 parece funcionar bem também no diabetes. Né? Então, a comparação foi com a albuminúria. Então, a gente vê nas duas curvas de cima que o que mais importou aqui foi o doente ter o NT-proBNP baixo, menor que 125, independente se a albuminúria dele estava normal ou alterada. Tá? A taxa de eventos não mudou. Tá? Já quando ele tinha as duas coisas juntas, né, o NT-proBNP acima do corte de 125 com albuminúria, esse foi o pior cenário, maior taxa de eventos. Mas o importante foi que ele até superou a albuminúria aí na predição dos eventos. Perfeito. Então, eu já consigo, então eu sei que eu tenho um biomarcador de fácil execução, parece custo eficaz e identifica o doente de maior risco cardiovascular no paciente diabético. Perfeito. Tem algo que eu possa fazer? Eu tenho que demonstrar que eu tenho como atuar nisso aí. E foi o que esse estudo Pontiac 1 fez. Tá? Um estudo ainda inicial, piloto, com 300 pacientes, e eles pegaram os diabéticos triados e dosaram o NT-proBNP. Tinha NT-proBNP maior que 125, então esse doente entrava no estudo, era considerado de alto risco, ok? E aí era randomizado para fazer um grupo controle, que era o seu tratamento lá na clínica de diabetes, né, sem nenhuma recomendação específica, e um outro grupo em que foi dado medicamentos que a gente usa para tratar IC, beta-bloqueadores e ECA, inibidor de enzima conversor de angiotensina, certo? Então, esse grupo foi feita uma titulação rápida de beta-bloqueador e de enalapril. E o que eles observaram? O grupo que foi randomizado para fazer esse tratamento intensificado, focado nessa prevenção da insuficiência cardíaca, eles realmente tiveram aqui uma taxa de eventos menor, que foi essa curva em verde. Né? Então, isso aí animou, se é um dado, mas é um dado já mesmo, com 300 pacientes, é um dado robusto, e, inclusive, baseado nesse dado desse estudo e do outro estudo chamado STOP, que foi semelhante, a diretriz americana aprovou a indicação para prevenir a doença cardiovascular em doentes, por exemplo, como o diabetes. Tá? Bom, esses dados do Pontiac 1 eles vão ser confirmados no Pontiac 2, né? Está em andamento agora, 2.400 pacientes, e esse estudo pretende confirmar, é o mesmo desenho, e quer confirmar aquela informação do primeiro estudo. Está em andamento, eu acho que talvez ao longo aí de 2022 a gente tenha o resultado dele. Certo? E essa aqui é a diretriz americana de ser, foi a primeira a se antecipar, a europeia e a brasileira, a gente não fez essa menção, mas isso já está no nosso radar para a próxima atualização da diretriz brasileira, mas a diretriz americana coloca essa indicação
o paciente com risco de desenvolver IC, como é o caso do paciente diabético, certo? De modo que você, identificando de alto risco, você possa dar os medicamentos que possam atuar na prevenção e dê uma classe de recomendação 2A, baseado nesse estudo PONTIAC-1. Bom, então eu estou aqui finalizando, certo? Essa é a mensagem. Esse biomarcador ele funciona, certo? Por isso que ele ganha cada vez mais espaço. Tá? Então, desde 2001, e muita gente apostava, achava que isso não ia dar certo, ele só ganha indicações, né? Porque ele funciona, não tem erro. Ele é o hormônio do sofrimento do coração. Por isso que ele é o biomarcador padrão ouro dessas cadeias. É o hormônio do sofrimento do coração. Não está sendo agredido, ele não libera, aí o valor é baixinho. Sofreu a mínima agressão, ele começa a liberar valores, como o exemplo que eu dei para vocês, com a síndrome inflamatória como Covid, o meu BNP, que era normal, começou a subir. Tá? Então, ele detecta, ele é sensível, né, e pode vir a calhar com um exame de detecção precoce e que possa prever, por exemplo, ciência cardíaca no diabetes. Esse meu último slide, eu finalizo aí com essa frase aí do Alan Meisel. Isso aqui foi durante a visita dele lá na UF. Então, essa frase dele também, para a gente lembrar que a gente vai sempre usar um exame complementar junto à clínica. Né? Então, ele diz que biomarcadores vai fazer bons médicos, melhores médicos, e maus médicos, piores médicos. Né? Então, eu tenho que pegar um biomarcador e juntar com a minha informação clínica e levar a uma ação. Né? Porque não adianta só eu contemplar o resultado. Eu tenho que usar o exame a meu favor. Né? Então, eu tenho que pegar e fazer alguma coisa com aquela informação para que eu possa diminuir aí os riscos cardiovasculares. Então, eu queria agradecer a atenção dos senhores e eu estou aí à disposição para perguntas e comentários. Muito legal, Humberto. Olha, eu que sou só auditora, e você tem uma didática, olha, parabéns, viu? Realmente eu fiquei impressionado, porque Obrigado. eu consegui entender. E eu não sou cardiologista, ouvi cardiologia lá atrás, há muito tempo. Eu fiquei com algumas coisas trazendo para a auditoria, eu queria colocar algumas coisas e ver se você confirma, né? Pelo menos o que eu peguei para os auditores. Ele é muito importante para o diagnóstico, né? Você colocou, ele é um exame de diagnóstico e de prognóstico. Uhum. Tá? E você falou, por exemplo, no controle da insuficiência cardíaca, agora não só colocando também nessa visão prognóstica do diabetes, que é muito importante na admissão e na alta hospitalar em paciente com uma evolução que você considera normal dentro de um quadro de insuficiência cardíaca. Então, para o auditor, então, uma internação que dure lá seus 3 ou 4 dias, o mais importante é na admissão e na alta, é isso? Exatamente. Esse doente menos grave e que responde bem ao tratamento, né, que aliviou a sua dispneia no primeiro momento, ele começa a regredir o edema, então ele vai ter uma internação, uma alta mais rápida, não há necessidade de ficar repetindo o exame. Tá? Porque é a admissão, e aí esses outros dias, né, até a alta, é manuseio clínico. Ele vai basear na clínica e nos exames de rotina. Tá? Então, ele não vai ser muito útil para te auxiliar. Aí, na hora da alta, você faz, mas a indicação da alta também não é baseada no BNP, exclusivamente, é principalmente na clínica. Na clínica, porque a gente vê, às vezes, o pessoal, o BNP não caiu, não vou dar alta. Não, mas o doente não está, o doente está eupneico, o doente regrediu o edema, tudo. Então, o que ele vai ter a alta, só que o BNP, ou o NT para o BNP estão te dizendo, né, o NT para o BNP não caiu muito, ainda está alta, ele está te dizendo que a doença de base dele é grave. E pode ser que ele tenha congestão ainda, que não foi toda tratada subclínica, que aí é impossível, o nome está dizendo, é subclínico. Porque às vezes já não tem edema, mas tem muito líquido na cavidade abdominal, nas veias, tecido esplânico, baço, ele ainda tem um certo grau de congestão. Aí você dá a alta, só que você tenha em mente que esse doente ele tem uma chance de retornar. Então, você tem que ver ele com uma semana e ver se tem mais alguma coisa, ficar de olho, exatamente. Ou seja, vamos tratar ele ambulatorialmente para evitar a internação, que é o que mais tem problema para nós, que são as reinternações. Que tem exatamente. Né? Goldete, eu posso fazer uma pergunta? Por favor, fica bom. Nós temos uma pergunta da plateia. João Paulo, faça a sua, que depois eu vou fazer a pergunta do William, que é muito interessante também
pensando sempre na auditoria, né, Humberto? E João cardiologista também, né? João é cardiologista. Um dia eu fui cardiologista. Mas, Humberto, parabéns aí, muito bom. Eu acho Obrigado. que, como o Godete falou, é extremamente didático. Mas eu tenho uma pergunta agora, não como cardiologista, mas como gestor de uma operadora. Sim. Eu tenho uma população, com mais da metade da minha população são idosos, ou seja, eu tenho uma prevalência maior de pacientes com insuficiência cardíaca na nossa população, em torno de 3%. A gente tem um inquérito epidemiológico que mostrou isso. E temos 13% de diabetes, maior ainda do que a população brasileira. Todo o problema está aqui, no caso de diabéticos e com insuficiência com tendência para ter insuficiência cardíaca na forma mais grave, como administrar essa quantidade de exames que podem vir a ser solicitados, até porque eu imagino que ele vai ter que fazer com uma certa periodicidade. O diabético no acompanhamento usual teria que fazer o quê? A cada semestre, anualmente? Então, qual seria a frequência ideal? A tua pergunta é mais no contexto do diabetes, né? O diabético que ainda não tem IC, é isso? Exatamente, Do diabético, não é no doente que já tem insuficiência cardíaca instalada. Não, tá. No diabético que ainda não tem IC. Essa é a nova indicação. Isso. Então, eu acho assim, uma dosagem basal, com certeza, né? Uma dosagem basal, com certeza, certo? Veio menor que 125, né? E o doente clinicamente está bem, aí você não vai ficar, não tem a menor indicação de você ficar fazendo medição todo mês, né? Isso foi feito num estudo lá, porque era parte do protocolo. Então, é um doente com baixo valor, abaixo de 125 e clinicamente ok. Então, você faz como se fosse, digamos, um check-up, né? Você faz a cada 6 meses a um ano, dependendo dos outros riscos do paciente, né? Se for um paciente de um risco maior por outras características clínicas, repete daqui a 6 meses. Se for um paciente moderado a baixo risco, faz anualmente. Agora, se ele for, né, doente que você dosou e aí já veio alto, aí eu recomendaria que você monitorasse, né? Aí eu acho que compensa, por quê? Porque esse doente, do ponto de vista do gestor, da custo-eficácia, compensaria para você evitar uma hospitalização, por exemplo, que você poderia ir gastar mais lá na frente. Então, veio alto, aí eu acho que eu faria um acompanhamento aí a cada 3 meses nesse NT-proBNP, para ver a tendência dele. Porque, como aquele estudo mostrou, né? Se ele continuar subindo, esse doente ele pode realmente estar aí evoluindo para daqui a pouco um quadro de insuficiência cardíaca aparecendo e ele ser hospitalizado. Aí eu pegaria esse doente, imagino que ele esteja ali, talvez tratado pelo endócrino, pelo clínico, talvez valesse, dá uma olhada, o cardiologista, dá uma olhadinha nesse doente aí, vê o que você acha, faz um eco, porque pode ser ele ter uma chance maior de desenvolver IC. Tá? Veio abaixo, não faz nada, não vai para cardiologia, não vai fazer eco, mede aí uma vez por ano. Tá? Já é uma Perfeito, economia. obrigado. Já é uma economia, né? Sim. É o que a gente tem que pensar. Eu vou fazer a pergunta que o William colocou aqui, tá? NT-proBNP evita exames comuns solicitados em paciente com suspeita de IC, como enzimas cardíacas, angiotomografia, PCR, dentre outros, não mencionados no comparativo com exames evitados? Nesse caso, o NT-proBNP é o exame para o diagnóstico da insuficiência cardíaca. E insuficiência cardíaca é um diagnóstico sindrômico, tá? Então, inclusive, doença coronária, uma doença isquêmica, pode estar por trás de uma insuficiência cardíaca. Então, a indicação dos outros exames vai depender, aí é uma indicação clínica, né? Se tiver uma suspeita de uma doença isquêmica, você não vai ter jeito, você vai fazer dosagem de troponina para afastar um infarto, você vai fazer, se for o caso, né, a sua indicação clínica, fazer um outro exame de imagem. Tá? Agora, eu acho que o que ele evita, assim, mais, né, se a gente for prático, é mais aquele exemplo que eu dei do doente ambulatorial que está investigando num consultório uma queixa de dispneia e você faz uma pesquisa, vai uma dosagem, ele vem baixinho. Aí você
Na verdade, você não precisa nem pedir eco. Se Você já vier excluiu. abaixo do corte, Abaixo dessa você linha não de precisa corte, nem pedir você eco, já como eles fazem no exclui. Reino Unido. Tá? Isso. Você já exclui exames mais, eu vou pôr sofisticados entre Ah, aspas, é. eles chegam a ser sofisticados. A rigor, né? A rigor também, você poderia, num doente com dispneia aguda na sala de emergência, se ele viesse baixinho, você poderia até não fazer o ecocardiograma do doente hospitalar, mas é muito difícil você, um doente que realmente com dispneia, não fazer. Até porque ele pode te dar dicas, pode realmente não ser insuficiência cardíaca, mas ser, por exemplo, uma embolia pulmonar que é maciça, né? E que tem uma disfunção de VD e o eco vai mostrar. Tá certo. Então, então, a dependência dos outros exames aí é mais pela indicação da clínica, né? Se sugerir, vai fazer. Agora, PCR, por exemplo, ele pode evitar. Né? Se confirmou que é IC, está bem elevado, Já não tem por precisa que de você pedir um PCR. PCR. Né? Não é sepsis, isso aí é insuficiência cardíaca mesmo. Aí talvez não vale a pena pedir um PCR. E se veio baixo, olha, não é IC. Nós precisamos confirmar o diagnóstico e um deles pode ser sepsis. Aí entra o PCR no exame. O William ele tem uma pergunta, mas ele mesmo coloca: a maioria dos hospitais não realizam exames de eco ou ultrassom em pronto-socorro e à noite, né? Então, isso poderia te ajudar já a ter um pensamento clínico, porque não tem hospital que faz, tem hospital que não faz eco no noturno ou realmente em pronto-socorro, né? Exatamente. Isso eu fico imaginando assim, também, porque isso seria uma ajuda para o emergencista que está lá. E eu já fiz muitos plantões, né, noturnos. Quando eu comecei lá no Procardíaco, era sábado à noite. Né, saía sábado à noite, emendava para outro plantão na UF. Quando eu comecei na UF, era plantão na unidade coronária. Então, meu fim de semana era esse. Fiquei 2 anos fazendo. Sábado à noite, domingo de dia. Uma beleza. E aí depois saí de sábado à noite, mas fui para aí fui para quinta-noite, mas ainda era plantão noturno. Então, é óbvio que no Procardíaco era uma situação excepcional, porque eles deixavam o eco disponível 24 horas por dia. Né? Então, a gente acionava o sobreaviso, ele ia lá. Mas não é a realidade da maioria dos hospitais. Né? Imagine o paciente em UPA, por exemplo, os médicos que estão em UPA, ou mesmo o hospital privado, que não vai ter o eco. Tudo. Ajuda muito, porque é isso que eu falo. O exame, na verdade, ele tem o exame de bancada e tem point of care. E point of care, em 15 minutos, você tem o resultado. Mesmo de bancada, ele tem condições de liberar em 1 hora e pouco o exame. E você tomar uma decisão se eu vou fazer diurético ou não vou fazer diurético. Você enfatizou várias vezes em agilização de diagnóstico. Agora, para encerrar, porque nós já estamos no tempo, o William pergunta, aproveitando a pergunta do João Paulo, faz sentido incluir o NT, ProBNP, nos protocolos em pacientes diabéticos de moderado e alto risco? Substituiria exames? Sim, eu acho que sim, né? É o que a gente estava discutindo aqui. Minha opinião, eu vejo às vezes, inclusive fugindo até, generalizando mais, o check-up, né? Não é nem falando do diabetes. Às vezes, eu já tive doente que veio no consultório me pedir para fazer angiotomografia de coronária. Uma vez, pisou no consultório para fazer angiotomografia. Você tem dor? Você sente? Não tem, porque eu ouvi falar que seu exame novo, que é bom. Não vou pedir. Não vou pedir. Não pedi, ele saiu, não voltou nunca mais. Deve ter ido em algum médico que pediu. E às vezes as pessoas fazem exames desse tipo, que são caros, né? Exames que têm radiação, às vezes, né? Que o pessoal faz aí de 6 meses. Eu lembro o outro que tinha botado o stent, queria fazer cintilografia miocárdica de 6 meses, porque não tem indicação. E não faz uma dosagem de peptida natriurética que é mais barato, muito mais barato, e te dá uma informação prognóstica, né? Muito importante. Então, eu acho que ele deveria estar, inclusive, nos exames de check-up, fazer. Acho que valeria a pena. E menos exame de imagem. Ecocardiograma, às vezes a pessoa faz eco como check-up, eco para cirurgia cardíaca, por exemplo, como pré-operatório, paciente, às vezes, de 20 anos de idade, com exame cardiológico normal, sem queixa cardiológica, aí faz um ecocardiograma com exame pré-operatório, não tem a menor indicação. Tá? Então, eu acho que ele substitui alguns exames de imagem, substituiria sim. Você faz uma racionalidade. Está baixo, não tem por que pedir mais nada.
Tá certo? Está alto, ok. Porque Eu essa é a gostei. forma negativa. O valor preditivo negativo dele é muito alto. Eu gostei do teu último slide, quer dizer, ele é preditivo de coração machucado, né? Não Isso, no sentido da sofrimento. tristeza, né? Mas olha, tem um problema aqui. Se o coração tem problema, ele subiu. Se não tem, não vai subir. Então, acho que Exatamente. fica aquele teu É por último isso que slide, ele ganha ele espaço. fecha. Você quer dar outro exemplo? Quando o pessoal às vezes me pergunta, o pessoal assim pergunta, mas você acha que ele realmente é útil? Eu falo, primeiro que ele não morreu desde 2001 até agora. Né? Quando a coisa não funciona, ela é desmascarada. Ela Né? morre, tá certo. Ele só ganha. Segundo, eu vou te dar um outro exemplo prático. Eu brinco assim, você acha que a indústria farmacêutica joga dinheiro fora, rasga dinheiro? Aí a pessoa, não, já... Falei, não tem um estudo que eles façam hoje clínico que eles não dosem um NT para o BNP para o doente poder entrar no estudo. Então, eles têm certeza que o doente tem insuficiência cardíaca, que já houve problemas com isso, né? Incluíram doentes que, na verdade, não tinham insuficiência cardíaca e acabou com a medicação que era boa. Aí separaram, foi um estudo com espironolactona. E aí, quando pega o estudo geralzão todo, não tinha, porque ele podia entrar por 2 critérios, né? Além dos sintomas, ele podia ter a dosagem do NT para o BNP ou BNP, ou uma internação prévia por IC. Aí o que aconteceu? Os doentes incluídos pelas Américas, incluindo o Brasil, Brasil, Estados Unidos e tal, a maioria estava com os peptídeos naturais dosados. Rússia e Geórgia, a maioria entrou pelo critério da hospitalização prévia. não e deu aí certo. Deu tudo errado. O estudo geral não deu diferença. Quando eles separaram, aí foi fazer uma subanálise, quando eles olham só os doentes das Américas, as curvas abrem em favor da espironolactona, e na Geórgia e Rússia elas não abrem, e a taxa de evento muito baixa, não compatível com o doente que tem insuficiência cardíaca. Então, isso é a lição. Então, nenhum estudo da indústria eles fazem hoje sem dosar esse biomarcador, porque eles pegam os doentes com certeza TIC e aí põe um corte até um pouco mais em cima para pegar aqueles de maior risco, porque aí tem mais eventos, né? E aí eles têm um tempo de estudo menor e economiza também. Né? Perfeito. Menor duração. Roberto, eu só tenho que lhe agradecer. Tá? Desculpa, entrou uma ligação aqui no meio. Eu só tenho que te agradecer a presença. O seu didatismo foi fantástico. Muito obrigada pela participação. Eu quero agradecer o apoio da Roche nessa live, que vai subir depois para a plataforma do YouTube do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde. Assim que a gente já acertar tudo, ele sobe lá para a plataforma, a gente vai colocar para que as pessoas possam assistir. Muito obrigada a todos, boa noite, e já que estamos perto do fim do ano, né? Um bom Natal a todos e um feliz Ano Novo, e muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Feliz Natal a todos. Tchau, Humberto, muito obrigada. Obrigada, Tchau. doutora Odete.